Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vou deixar aí vocês com mais uma aula amostra do curso livre de psicanálise lacaniana, tá bom? E se você tiver o interesse em aderir ao curso, você pode vir aqui no comentário em destaque. Na plataforma do YouTube, você vai encontrar aí o link que vai te encaminhar para a página do curso. E lá você vai ter informações persistentes, pertinentes, na verdade, com relação a este curso, tá bom? Onde é um curso por assinatura, por um valor de R$50 mensais, você vai ter acesso a várias e várias aulas direcionadas à psicanálise lacaniana, tá bom? Então vem aqui no comentário em destaque, acessa aí a página e lá você já encontra o campozinho de inscrição no curso. O campozinho onde você já efetua o pagamento e já tem acesso vitalício à plataforma, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou vindo aqui mais uma vez no curso autoinstrucional de psicanálise lacaniana para dar continuidade às elucidações que aqui eu venho explorando, que aqui eu venho fomentando cada vez mais, né? Então eu trago para vocês mais algumas reflexões quanto ao seminário 1 de Lacan, quanto à abertura do seminário 1 de Lacan, onde ele vai falar do pensamento freudiano, né? E ele fala do pensamento freudiano como sendo fundamental da psicanálise, obviamente. E aí ele vai trazer que é um pensamento que há de ser inquestionavelmente uma obra intelectual de uma magnitude singular, onde a sua complexidade, onde a sua profundidade torna esse pensamento um campo fértil para reflexões que há de ser contínua. E isto desafia de fato, né, toda e qualquer tentativa de encapsular este pensamento em uma fórmula simplista. Então, ele vai dizer que o pensamento freudiano está aberto à revisão, e isso se dá de modo perpétuo. Este pensamento, ele ressoa como uma compreensão que há de ser muito sabida e que a sua natureza há de ser dinâmica. A natureza das suas teorias há de ser dinâmica. É isso que o Lacan vai trazer enquanto reflexão, enquanto uma das reflexões, né? Na abertura do seminário 1, ele vai dizer que, de fato, nas palavras dele, e aí interpretando aqui por meio das minhas palavras, ele vai dizer que Freud, ao longo da vida, desenvolveu, de fato, conceitos que transcendem o imediatismo. Vai transcender, de fato, o imediatismo de qualquer época. É um pensamento que vai lançar bases para uma premissa que vai ser revolucionária no que diz respeito à psique, no que diz respeito ao aparelho psíquico. E aí ele vai dizer que o seu trabalho não vai se destinar a uma cápsula que há de ser intocável, sobretudo no que diz respeito às suas teorias mais passadas, mais remotas. Ele vai dizer que o pensamento freudiano é um convite para um diálogo, onde esse diálogo precisa ser constante, onde a exploração precisa ser contínua, onde a revisão precisa ser contínua. Então ele vai dizer que cada noção, cada premissa sedimentada, cada parecer, né, vai possuir vida própria. Tem uma natureza aí que é acometida por uma vida própria, né? Estamos falando de um pensamento que de fato é muito energizado. Um pensamento que se sedimenta pulsando de fato como
uma energia que dá voz a uma ideia que vai ser muito viva e que vai evoluir de fato de acordo com o tempo, que vai progredir de acordo com o tempo. E ele fala muito da dialética. Ele fala da dialética como sendo uma característica do pensamento freudiano. Ele fala da dialética enquanto um conceito que há de ser crucial para, de fato, se compreender a natureza fluida das ideias freudianas. E quando a gente fala da dialética, a gente fala, de fato, de um movimento que implica em um constante oposto, sabe? Que de modo constante entra em oposição. Estamos falando de uma interação dinâmica entre tese e antítese, que vai resultar em uma síntese que vai estar em constante evolução. E aí, gente, no contexto de Freud, a dialética, ela de fato vai se desenrolar nos domínios do aparelho psíquico, nos domínios da mente humana. Ele vai adentrar, ele vai explorar conflitos, ele vai explorar desejos reprimidos, ele vai explorar mecanismos de defesa. E muito disso vai estar em dialética muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes o sujeito vai entrar em dialética por conta desses conflitos, por conta desses desejos reprimidos, por conta desses mecanismos de defesa. Ou seja, muitas e muitas vezes o consciente vai entrar em oposição ao inconsciente e vice-versa. E aí, diante dessa complexidade, o Lacan vai trazer no seminário 1, que acaba sendo drástico, equivocado, reduzir de fato os pensamentos de Freud a palavras simplistas, a palavras gastas, né? Isso aí de fato se sedimentaria, ou melhor, nisto se sedimentaria um equívoco muito grande. Cada termo, cada conceito, cada obra há de ser contínua e continua a ressoar com significado, com relevância. O que desafia de fato a interpretação unilaterais. Aquelas interpretações unilaterais, aquelas interpretações cartesianas, aquelas interpretações simplistas. Então, estamos falando de uma teoria que, de fato, nos convida a uma imersão profunda, a uma exploração ativa e contínua que busca sempre desvendar a complexidade da psique humana, a complexidade do aparelho psíquico. Então, gente, a duradoura influência de Freud na psicologia, e não só na psicologia, mas em campos relacionados, é de fato um testemunho do quão há de ser vital as suas ideias. Sim, as suas ideias são vitais, as suas ideias são profundas. E essa influência jamais implica numa estagnação de pensamento, mas muito pelo contrário, sugere de fato uma adaptação constante a cada época. Uma adaptação que há de ser constante a cada descoberta contemporânea. Estamos diante, sim, de uma teoria que vai evoluir de acordo com a compreensão humana. E aí o Lacan vai falar aqui no seminário 1, que sim, perpetuamente, o pensamento de Freud ele vai estar aberto à revisão. E é preciso reconhecer isso como algo de natureza dinâmica, como algo de natureza progressiva, como algo de natureza intelectual, porque sim, ele deixa um legado intelectual.
Então, a história do pensamento freudiano não é apenas um registro cronológico de eventos intelectuais, há de ser algo que vai estar em contínua exploração, né? Porque acompanha, de fato, a evolução das ideias, a evolução das respostas, vai acompanhar a evolução das perguntas, que são aí fundamentais para a compreensão do aparelho psíquico. E aí, em particular, a gente pode considerar a interpretação dos sonhos, né, que é uma obra que há de ser porta de entrada para a psicanálise propriamente dita, de modo formal, vamos dizer assim, já que antes da interpretação dos sonhos, o Freud sedimentou vários outros escritos, mas a interpretação dos sonhos, de fato, há de ser uma porta de entrada para a psicanálise de modo formal. Sabe? Há de ser a origem, a obra que dá origem de modo formal à psicanálise, apesar de, em tempos anteriores a esta obra, né, o Freud já vinha explorando esse campo. Então, quando a gente se debruça sobre a interpretação dos sonhos de Freud, a gente percebe aí, né, que o pensamento freudiano vai para além de uma simples peça intelectual em um século que há de ser um século muito marcado pela cientificidade. E tem até um inscrito no canal Só Psicanálise que ele me pediu para falar sobre essa questão que há de ser muito questionada, inclusive pela psicologia baseada em evidências, né? A cientificidade, no caso da psicanálise, há de ser muito questionada, e no canal Só Psicanálise eu vou falar sobre isso, né? Eu vou falar de modo abrangente sobre isso. E aí, quando a gente se depara com a obra A Interpretação dos Sonhos, a gente entende, né, o quão que a reintrodução do sentido é algo que vai transcender, de fato, esse viés puramente científico. Freud, ele reintroduz o sentido a partir dessa obra, a partir da interpretação dos sonhos. E aí, nela a gente sente a densidade psicológica concreta. A densidade psicológica concreta está muito presente nesta obra de Freud, né? Que vem nos sugerir, de fato, que a psicanálise não é de fato apenas uma contribuição científica. Seria simplista, vamos dizer assim, reduzir a psicanálise a uma cientificidade. Por quê? Porque a psicanálise se atém, de fato, a uma exploração profunda do significado, da essência do aparelho psíquico, né? E com isso ele traz o sentido de volta à equação. E Freud destaca a importância, né, de não só compreender apenas os aspectos objetivos, os aspectos mensuráveis da mente, os aspectos observáveis da mente. E é por isso que ele vai trazer de volta o sentido. Ele vai trazer de volta o sentido a esta equação. Por quê? Porque ele entende, a partir dos seus estudos, a partir das suas pesquisas, investigações e casos clínicos, ele vai entender que o aparelho psíquico ele precisa ser compreendido para além de aspectos objetivos. Entende? Precisamos adentrar nas camadas mais profundas que de fato dão significado à experiência humana. E dessa forma é preciso apreciar as noções essenciais que requer não apenas uma mensuração do cognitivo, não apenas
uma análise do cognitivo, mas também uma compreensão mais profunda e mais rica que está ali sedimentada num aparelho psíquico. E a interpretação dos sonhos serve como um ponto para, de fato, trazer este algo mais flexível no que diz respeito à compreensão da mente humana. Ou seja, o Freud reintroduz uma dimensão mais profunda no que diz respeito à exploração do aparelho psíquico, a exploração da psique, a exploração do pensamento humano. E é nisso que ele vai resgatar o sentido. Ele resgata o sentido em um contexto muito científico. E ele estava ali imerso em um contexto muito científico, já que inclusive ele era um neurologista, né? Mas aí ele sente a necessidade de resgatar um sentido em um contexto demasiadamente científico que muitas vezes negligencia a dimensão mais subjetiva e que há de ser a mais significativa, tratando-se do sujeito no mundo. Bom, gente, eis aí mais uma exploração de mais uma pequena parte do Seminário 1 de Lacan, que vai estar lá na abertura, mais precisamente na página 9. Ele vai falar sobre isso, tá bom? E é isso. Se você ficou com alguma dúvida acerca do que eu falei aqui nesse vídeo, você pode vir aqui na plataforma do curso. Você vai encontrar aí na parte inferior, no campo de descrição, tá bom? Você encontra o e-mail para dúvidas. Você pode mandar a tua dúvida e eu vou transformar a tua dúvida em uma aula aqui para o curso, tá certo? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.